falar. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Shira Marcelo, mais um programa Guerreiros em Foco, terceiro programa, estamos firme e forte aí, já tivemos outros convidados, tá tudo lá na página da Betulab Esportes, tivemos a dona Dagmar Morgante, tivemos o Sensei Tom, e hoje nós temos aqui o Sensei Rafael Andrade, o Sensei lá do representante nosso do ABC. Sensei, obrigado por ter vindo aqui no programa, seja bem-vindo. Sensei Rafael. Bom, a ideia do programa é para contar para as pessoas as suas trajetórias, que às vezes o pessoal acha que a luta só vem dentro do tatame. E o Guerreiros em Foco vem, a pessoa tem que estar focada naquilo que ela está fazendo, né, que está passando até na descrição aí do pessoal, e também para informar as pessoas que tem um motivo, né, focar cada um na sua área e lutar. Porque a gente luta dentro do tatame, acha que é só combate, mas não é só isso, vai além, né, da luta. A luta para se manter, para pagar as contas, é filho, você tem 2 filhos. Então, o programa se chama Guerreiros em Foco e também não é só para atender o pessoal do Morgante. A gente está apresentando o pessoal do Morgante, mas eu vou estar convidando também pessoas que não são do Morgante Jiu-Jitsu para contar suas histórias de vida, que chegaram também ao grande sucesso aí das suas vidas. E isso, o programa aqui a gente tem que agradecer aqui os apoiadores aqui, Apoiecom, um abração pro Nelson, que está nos ajudando, Zen.com também da parte de internet, tanto o Nelson quanto o Zen atende a região lá da Pedreira, né, da parte de internet, o Instituto Health, que é o Roberto, nosso instrutor de primeiros socorros, do Morgan Jiu-Jitsu aí, e outros cursos que ele dá aí, o cara é muito bom, um abração pro Roberto. Alfa Remoções, parceiro também do Morgan Jiu-Jitsu, que tá sempre com a ambulância lá, e seu socorrista prestando tanto nos eventos do campeonato do Morgan Jiu-Jitsu, quanto nas escolas, que a gente faz evento grande. Card Ambiental, um abraço pro Léo também, que sempre tá aí nos ajudando, apoiando aí, o Léo Card. E também DJ Grupo Fast Night, que é o sistema de som, quando a gente ia fazer os campeonatos lá, ficava com o microfone falando, tava muito ruim, muita gente, o som não tava chegando pro pessoal do fundo, e o pessoal do Fast Night aí, um abraço aí pro pessoal, pro Nelson, que é o Senpai Nelson, meu irmão dele, e que levaram o sistema de som lá pra gente, foi lá no Brasileiro, levou aquele boneco, então foi bem legal, e eles vão estar sempre com o Morgan Jiu-Jitsu aí, então a gente tem que agradecer essas pessoas, porque sozinho a gente não faz nada. E aproveitando, pessoal, produção, já tá o QR Code aí? Já tá na tela. Então, pessoal, já tá na tela o QR Code aí, ó. Para ajudar esse programa aqui do Guerreiros em Foco, tá bom? Quem puder fazer uma contribuição, pega o seu celularzinho, vai lá, dá uma escaneada e faça a sua contribuição, qualquer valor, para ajudar, porque o programa não é fácil manter, né? A gente tem aqui o estúdio, a gente tem o pessoal da produção, edição, tem os cortes, tem, né, o convidado, tomar um cafezinho aqui. Então, se você puder ajudar aí, contribuir aí, faz o QR Code aí, faz o seu apoio. Qualquer valor, tocou seu coração e vai estar ajudando aí o nosso programa aí para estar crescendo. Que isso é para trazer história para vocês, das pessoas que são do Morgan Jiu-Jitsu, do seu professor, também, para você que vai ficar registrados aqui para sempre, CC Rafael. Sim. Né? A sua história, a sua trajetória, para as pessoas conhecerem um pouquinho do CC Rafael. Hoje você está um pouco afastado aí porque da luta, que você teve as lesões aí do último campeonato, mas você vai contar um pouquinho. Então, bom, pessoal, então vamos lá para o CC Rafael. Como que você começou no Morgan Jiu-Jitsu? Como que te passou os campeonatos que você participou? Os que você chorou? O que você se lesionou? Começou como? Bom, Shira, primeiro quero agradecer ao senhor aí pela oportunidade, o convite, né, de me trazer aqui para esse podcast, para esse bate-papo. Agradecer a galera aí do podcast geral, da produção, né, e todos os apoiadores. Quem sabe que não é fácil, né? Mas eu comecei em 2006, quando eu tinha acabado de sair do exército, né? Eu fiquei no exército período lá regular de 1 ano, né? E lá dentro do exército eu fiz uma aula chama instrução, né? De defesa pessoal. E aí eu achei aquilo muito interessante, né? Eu antes disso era uma pessoa muito briguenta também. Talvez as pessoas não consigam ver isso hoje em mim, mas antes eu era bem briguento. E aí lá no exército eu tive essa instrução de defesa pessoal, gostei muito, né? E aí fui, quando eu saí do exército, procurar lugares para treinar. Então eu fiz várias artes marciais antes de chegar no Morgante. Fiz judô, fiz karatê, fiz o jiu-jitsu,
Passei algumas aulas de taekwondo, kung fu também. Você passou? Passei, fiz algumas aulas. Caramba, também treino isso aí. Sim. Até eu conhecer o Morgante. Aí, eu não Quando- sabia dessa história aí, ó. Sim. Quando eu conheci o Morgante, foi aí que eu falei, pô, é aqui. Por quê? Porque essas outras artes marciais, elas não tinham tanto contato ali inicial. Contato da luta mesmo, né? E como eu tinha acabado de sair do exército, eu queria o contato mesmo, eu queria a luta ali. E aí, no primeiro dia, na primeira aula que eu fui de Morgante, já luta. Contato mesmo ali, né? Técnica, luta. E aí eu achei aquilo incrível, né? Tem até uma história para falar desse dia, do primeiro dia de aula, que foi... eu fui treinar com os meninos lá, e aí eles já treinavam mais tempo, tinha os faixa amarela, laranja, tinha o senpai também. E aí eu, sei lá, se eu tava meio adaptado ainda a essa maneira do exército, meio militar, e aí lutei um pouco mais forte, né? Certo. E os meninos foram e também esquentaram a luta. E aí eu, não sei, na minha cabeça, também fui lá. E eu fiz várias lutas, que aí no final do treino, quando terminou o treino, quando eu saí da academia, eu passei mal. Demorei para chegar em casa e nem era tão longe a academia da minha casa. Passei mal, né? E Você aí, passou mal por causa do treino que foi forte. por causa do treino. E eu acredito por essa questão minha também, né? Por eu ter acabado de sair do exército, porque eu podia ter parado ali e falar assim, vamos mais devagar, ou sei lá, vamos um pouco mais fraco. Não, mas por ser militar e querer, sabe, essa resistência e tal, de não desistir, e aí os caras batiam forte e eu também batia forte, só que eles eram muito mais treinados que eu para aquilo, né? Aquilo, exatamente. Então eu apanhei um pouquinho no primeiro dia. E depois? Depois Mas você conseguiu voltar na semana no treino antes ou você voltei. não vou fazer mais isso, não? Não, eu voltei. A minha mãe que pegava no pé, né? Ela, não, você não vai voltar lá, não. Eu falei, não, eu vou, que agora eu apanhei, agora eu quero bater. Não, mas aí acabou que eu gostei mesmo, foi essa questão de ter esse contato mesmo ali. Né? As outras artes marciais que eu fiz, não teve esse contato. Eu ficava mais, que nem quando eu fiz o karatê, eu ficava fazendo kihon, kata, no kung fu ficava fazendo kati, né? E não tinha o contato ali. Aí a primeira vez que eu fiz Morgante, Você queria o contato. eu queria a luta, né? Queria a luta. E aí já cheguei no Morgante com luta. E aí eu achei aquilo incrível e me apaixonei. Aí foi o start ali, né? Lá por volta de 2006. 2006, que eu saí do exército em 2006. Aí em dezembro de 2006 eu fui na academia pela primeira vez ali de Morgante. E aí você não parou mais? Não. Ou teve alguma parada nessa trajetória? Teve uma pausa, não vou dizer uma parada, mas teve uma pausa. Foi só no período ali que minha filha nasceu mesmo. Que eu tive que dar uma pausa, aqueles primeiros meses, mas depois eu retomei. Mas que graduação você era nessa época, mais ou menos? Eu era faixa azul. Faixa azul. Faixa azul. E foi, sabe aquela coisa bem, pô, eu tô parado aqui, eu sei que eu preciso ficar parado, mas eu quero treinar. Você sempre teve essa garra de querer ir treinar, voltar a treinar. Sim. Essa garra, eu acho que ela vem comigo desde criança. Inclusive, nessa primeira academia que eu fui em 2006, eu perguntei pro sensei, ele falou, na primeira semana que eu fiz aula, ele falou sobre um campeonato. Eu já perguntei se eu podia participar, sem kimono, sem nada, se eu já podia participar. Então isso já era seu, já essa garra vontade, aí, assim, de... E aí ele falou, não, vamos com calma, vamos treinar mais um pouco, você entender a regra, pra você comprar o seu kimono e tal. Aí sim eu fui. Mas logo que eu comprei o kimono, não passou acho que 6 meses, eu já participei de um campeonato, que foi lá no Ayrton Senna. A gente fazia muito lá no Diadema, né? Então, sim. E sua classificação foi o quê? Não, perdi a primeira luta. Ficou abalado, ficou chateado, achou que era o cara na academia, chegou lá, perdeu. Na verdade, eu perdi por falta. A gente treinava lá na academia um pouco forte, aí chegava na competição e eu acabava lutando do mesmo jeito que treinava na academia, por falta ali de instrução, você tem que se controlar e tal. E eu perdi por falta, fiz 3 faltas e fui desclassificado. 7 contatos. Até hoje a gente tem isso, né? Sim, até hoje. E você como árbitro também hoje, da federação, também você já penalizou muitos alunos também por excesso de contato. A gente já esteve do outro lado do árbitro agora. Sim, acho que desclassificar hoje em dia não.
mas penalizar já bastante da galera que treina Aqui mais. nós fazemos a primeira falta verbal, né? A gente Sim. orienta e depois já aplica a falta. A gente geralmente, durante a luta, sem parar a luta, assim, a gente já fala, ó, se continuar assim com essa carga, vou parar para dar falta, né? Os atletas escutam ali e geralmente eles já reduz a carga. E desses campeonatos que você participou, já teve outros que você perdeu também no meio do caminho, depois começou a ganhar? Ó, vou contar uma história bem legal, que o primeiro campeonato que eu ganhei primeiro lugar, foi na faixa preta. Foi na faixa preta. Foi na faixa preta. Então, vamos lá. Então nós temos a branca, amarela, laranja, vermelha, azul, verde, roxa, marrom, e aí vem a faixa preta. Sim. Então aí dá mais ou menos quase 4 anos esperando isso aí. Sim. Para conseguir ter um título. E só foi, assim, segundo lugar, terceiro. Na faixa colorida nunca foi primeiro. O primeiro campeonato foi o Paulista, que foi na faixa preta. Né? Meu primeira medalha de ouro mesmo, assim. Classificar. E eu falo pra galera, né? Eu falo, ó, não é fácil. Às vezes aí tem gente que vai e ganha de primeira. Vai no primeiro campeonato e ganha. Tem gente que não ganha. É o meu caso. Eu passei quase 5 anos aí sem ganhar nada. Primeiro lugar, assim. Mas, se você insistir, sempre treinando e buscando, né? Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Uma hora a sua estrela vai brilhar, como a galera diz. Você foi mandado aí, né, pela produção aí, as suas classificações, seus títulos. Sim. Fala aí qual foram aí, por favor, que aqui não consigo visualizar. Deixa eu já aproveitar aqui, ó, mandar um abraço aqui pro pessoal, se vocês quiserem acompanhar esse aí, ó. Tem Sítio Selvagem, passando por aqui. O Zen, mandar um abraço aqui. O que mais? Everton Mendonça, Osso, Franco da Rocha, presente. Abraço aí, né? Ceiton. Lucas Rodrigues, Franco da Rocha também. Mariana presente. Yuri Andrade, Elizabeth, Morgana Jiu-Jitsu, Franco da Rocha. Jaziel, Leonardo e Papai Ligado. Carlos Alberto, boa noite, grande. Sensei Carlos, né? Grande, é o Carlos. Esse é meu sensei, acho que é o Léo que mandou. Jaziel mandou show. Sensei Tânia mandou Sensei Tânia. Quem mais aqui? É o Léo de novo. Aí sim, o Léo ao vivo. Yuri. Pessoal, obrigado aí. Vão compartilhando, pessoal, tá bom? Tem muita história aqui do Sensei Rafael. Tá falando um pouquinho aqui quando ele começou. Sim. E eu tô batendo na tecla aí, Sensei, você falou de perder, porque você, como eu também, a gente trabalha com crianças tanto de escola quanto academia. Sim. E essa geração de hoje, já tinha antes, mas hoje está mais. Eles não aceitam perder de forma alguma, tá muito difícil. Sim. Eu quero saber como foi para você mesmo nesse período aí de quase 5 anos aí, para chegar só na faixa preta, conseguir, mesmo você ganhando segundo, terceiro, mas você queria o primeiro colocado. Como que você conseguiu lidar com isso? Seus pais tiveram que te ajudar, o sensei falar para você não desiste? Como que você trabalhou isso na sua cabeça para, quiser falar até para aquela câmera ali, para avisar o pessoal como lidar com todo mundo quer o primeiro lugar de qualquer jeito, sim, mas nem tudo você vai conseguir o primeiro lugar do jeito que você quer. Sim, sim. Então, puder dar um toque pessoal, como que foi isso aí, o que você lidou na sua cabeça, como você trabalhou isso, porque hoje a gente tem auxílio de algumas pessoas, né? Geralmente, na minha época, era muito difícil. Olha, eu vou falar como é que aconteceu comigo. O meu sensei mesmo, na época, ele falava assim, pô, perdi, treina mais. E era isso. Treina mais. Não conversava que nem a gente conversa com os alunos hoje. Perdi, treina mais. A minha família, eles não gostavam que eu treinava, porque eu chegava em casa destruído, né? Então, nem a minha mãe gostava. Então, a minha mãe, ela sempre falava, eu não quero que você vá. Coisa de mãe, né? Todas as mães dos faixa preta, todo mundo não gostava. Então, dentro de mim, a única coisa que eu pensava era assim, eu quero conseguir, eu preciso me realizar. É uma coisa minha, eu quero conseguir. Então você tinha o quê? Foco. Né? E não tinha tanta gente para conversar igual hoje, né? Não tinha. Eu falo pra galera que a gente que é professor, a gente é quase um pai, um psicólogo, porque além de ter essas frustrações dos alunos, né? A gente tem que conversar com eles, direcionar, né? Falou, não foi dessa vez, vamos treinar, vamos assistir o vídeo, vamos ver onde você errou. Eu mesmo, na época que eu lutava, competia, não tinha nem vídeo. Não dava para filmar. A galera não filmava.
Não tinha como filmar, na verdade, né? As câmeras era só tirar foto da Kodak. Sim. 12 poses, né? Rebobinava. Isso quando queimava, tirava 12, Sim, sim. 36, sobrava 5. Então, não tinha como ver a nossa luta, ver onde eu errei, né? Mas uma das pessoas que mais me incentivou, que mais me apoiou e que sempre falou, ó, não foi agora, mas você vai tentar de novo, foi minha esposa, que na época ela era minha namorada, né? Ela foi a pessoa que mais me incentivou, né? Então, de todas as pessoas, o meu professor não conversava, meus familiares Não não apoiaram, não entendia, entendia. não entendia, mas ela me entendia, né? Ela estava sempre do meu lado, sempre que eu ia competir, ela estava comigo, né? Então ela falava para mim, ó, você errou nisso, você errou naquilo. Ó, Então, e ela também treinava, né? Então, lembra que faixa? na laranja, No laranja. na laranja, ela engravidou, né? E aí teve que fazer, ela teve que parar na laranja. Aí E morreu. aí não teve muito o que fazer, né? A gente teve essa pausa minha dela, mas aí eu voltei e ela se manteve afastada, né? Mas ela é uma das pessoas que mais incentivou mesmo, assim, falou. E me ajudava com os meus erros, assim, né? Ó, você errou ali, você precisa melhorar, sei lá, o seu mau-ache, o seu chute, né? A sua queda. Então isso me ajudou bastante, né? A continuar buscando a medalha de ouro. E aí, quais foram os outros títulos que você teve na sua carreira Então, aí depois da faixa preta? foi 2 vezes campeão paulista, uma vez campeão brasileiro, 2016, eu acho. Campeão do X-Fight, que foi onde eu arrumei as lesões. Mas qual foi o X-Fight? Foi o último que eu tinha feito lá? Foi, o Alvarenga Fight, né? Ah, na Matriz. Isso, Fiz lá na Varega, foi aqui na época da pandemia. isso. Copa Morgante também. E teve um campeonato que foi lá no Rio de Janeiro, que foi quando era faixa colorida. Eu fiquei em segundo lugar. Eu achei legal mandar isso daí, porque através do Morgante Jiu-Jitsu eu também conheci outros lugares, né? Quais lugares que você conheceu através Ó, do eu já fui pro Rio, coisa que eu não tinha saído de São Paulo ainda, eu fui pro Rio. Rio de Janeiro? Fui para Goiás, fui pro Sul, fui para Minas, ia para Recife, minha esposa ficou grávida de novo, Ô, você também treina fora, né? Não é só. e ia para Bahia, e aí não deu. Aí veio a pandemia, não foi da Bahia? Da Foi. pandemia? Aí não deu para ir, porque teve que ficar em casa, Foi a pandemia. né? Então, o Morgan Jiu-Jitsu também me proporcionou essa questão de conhecer lugares novos, né? De ir lutar com pessoas diferentes. Isso foi bem legal. Fazer as amizades, né? Que a gente faz do pessoal do Sim, Morgão cara. de fora. E E eu, o brasileiro que teve aqui em São Paulo, né? sim, eu vou falar pro senhor. Eu acho que só o Morgan Jiu-Jitsu faz isso. Essa conexão pô, você vai em outro lugar e faz amizade com outras pessoas. Deixa eu explicar isso aí. O pessoal do Morgão Jiu-Jitsu, quando nós temos o campeonato, é só os alunos, os atletas do Morgão Jiu-Jitsu, que a gente acaba lutando ali, né? Então nós tivemos o brasileiro ano passado, que foi lá na Sim. Mané Garrincha, São Paulo. e tivemos 3 estados competindo. Então todo mundo que é morgante. Depois nós tivemos lá, antes do 2022, são 25, 24, 23, lá no 23. Chirão Alberto, que foi o Mundial, e brasileiro, veio o pessoal da África do Sul, veio o Canadá, Sim. veio a Argentina. Então, assim, todo mundo que tá ali é na mesma regra do Morgan Jiu-Jitsu. Todo mundo se respeita, todo mundo se Sim. abraça. Lógico, existe a competição, mas todo A mundo se respeita, rivalidade né? ali, né? E Mas... aí depois vai todo mundo trocar camiseta, dar abraço no outro. Sim, aí depois Isso é tem o legal. jantar de gala. Então nós não temos esse negócio tem as equipes, né? Que nem o pessoal coloca lá, a sua equipe, como que chama lá? A tropa. A tropa, tem a equipe C, o que for. Mas no final todo mundo é Morgan Jiu-Jitsu, é só pra diferenciar de quem Sim. pertence ali o Sensei, mas todo mundo é Morgan Jiu-Jitsu. Sim. E é bem legal, né? Que nem em Floripa, quando a gente foi lutar lá, acabou o campeonato, teve o jantar de gala, e no outro dia tava todo mundo na piscina, brincando, se divertindo, como um dia normal. Se Legal. nada tivesse acontecido. Independente de quem ganhou, quem perdeu, tava todo mundo ali num clima legal pra caramba. E isso não acontece só com o professor, acontece com a família, né? Porque Sim. sempre viaja a família junto. Sim, sim. Sempre todo mundo envolvido ali nesses campeonatos, nesses eventos. E depois dos campeonatos, você começou no Morgan Jiu-Jitsu em 2006. 2006. Então você pegou aí alguns exames de luta, né? Que a gente
já mudou aí, né? O exame de preto, que é Sim. só preta, os testes do Harrison, que antes era exame de luta. Sim. Como foi seus exames? Foi difícil, não foi difícil? Ficar nervoso? Você tremia? Não sei se você viu lá da Dona Daiane falando do podcast, que ela ficava preocupada com aqueles exames de Sim. luta, pancadaria lá. E ela falou que nunca me defendeu lá. Ela ficava preocupada, mas ela nunca me protegeu, não. Olha, os exames de colorida, Xian, a gente ficava bem tenso, assim, né? A galera, não que não cobre muito hoje, é porque a qualidade hoje melhorou muito também, a qualidade técnica, né? Então, hoje, quando a gente vai no exame, a gente fica atento aos detalhes, mas a gente percebe que a galera entrega uma coisa legal. No passado, a galera não sei se os alunos se atentavam tanto a isso. Eu sempre me preocupei com isso, de entregar com qualidade aquilo que eu faço, né? Então, mas eu sempre ficava tenso. Sempre ficava tenso ali nos exames de colorida. Agora, Alguns alunos ficam até hoje, não tem jeito. Porque vê um monte de faixa preta, às vezes o sim, mestre lá no exame, as pessoas ficam nervosas. sim. Eu falo que é o nervoso que leva ao erro, né? Mas não tem como, Tem né? Tem que criança saber que chora, trabalhar. né? Tem criança que trava, que o professor sabe que ele sabe fazer, mas ele trava. Então, é uma das coisas que eu falo no exame, dos pais, né, principalmente das crianças, a ideia nossa não é reprovar os alunos, Sim, né? A nossa ideia é ensinar a criança a vencer o medo, o nervosismo, a ansiedade. Às vezes a criança não dorme direito, tem criança que acaba passando mal na madrugada, que já teve sim, situações, chega lá na hora, ela congela. Porque quando chegar na faixa marrom, dependendo da criança, a gente vai refazer tudo novamente, sim. né? Mas a criança tem que passar por isso. E é um momento também que nem o pai, nem o sensei vai poder ajudar ali. Ela vai ter que Aí apresentar. ela com ela, né? Ela com ela. É igual eu falo pros meus filhos que treinam também. Eu falo, ó, Quantos filhos você tem? tem dois, a Giovana e o Bernardo. Giovana, ela treina também? Treina, ela é faixa roxa, E o Bernardo? faixa vermelha. Tá na faixa vermelha já. Faixa vermelha. Eita, logo Já tem um tempo, ele treina desde os 2 anos. Ixi, Maria. Começou pequenininho. Sim, a Giovana também começou com 2 aninhos também. E eu sempre falo pros meus filhos, eu falo, ó, pai tá aqui, eu vou ajudar, tô do seu lado, mas quando você for apresentar lá os seus golpes, é você. O pai tá do seu lado, mas eu não posso fazer por você. Então, isso que é legal. Né? E eles têm que desenvolver. Que nem agora a gente tá treinando a Giovana pra marrom, né? Então ela tá fazendo o Harrison, tá fazendo os golpes. O Harrison, pra quem não sabe, é o teste físico obrigatório, TFA, da TFO. Então eu falo pra ela, ó, eu vou correr junto com você aqui. Vou fazer os exercícios, a flexão, abdominal, mas lá no dia é você. Então você tem o seu tempo lá, os seus 10 minutos, você tem que cumprir com esse tempo. E você já tá ensinando ela também pra vida, né? Sim, Porque ela vai enfrentar coisas que vai ter que ser ela. sim. Você E eu vai não vou poder. estar lá sempre, né? Não vai estar lá sempre. Então, Ela tem, vai ter que... tem que ensinar desde a base. Sim. Isso é O importante. Carlos mandou aqui, você é um lutador clássico, sensei? Sensei Espelho. Aí, Cristiano Fernandes. Salve, meu primo. Foi ele que me levou na academia. Foi ele? Cristiano, foi ele que me levou. Como que foi que ele te chamou? Ele falou assim, vai lá treinar? Foi assim, Olha lá, não. Cristiano, pra você aí, um abraço Não aí. foi ó. assim, não. O marketing dele foi meio diferente. Foi diferente como Foi foi? diferente. Ele falou assim, ele chegava lá em casa, né? E nos dias que eu tava de folga do exército, ele falava, pô, tô treinando jiu-jitsu. Ah, legal, cara. Vamos lá qualquer dia? Eu falei, pô, não dá, mano. Não dá pra eu... Porque eu só volto pra casa às vezes e final de semana eu quero descansar, né? Tava no exército. Aí beleza, aí quando eu saí do exército, ele foi lá. Parece que ele tava pressentindo, assim, Ó, acho que é o último dia dele no exército, eu vou lá. Aí chegou em casa e falou assim, e aí, vamos lá? E eu fui resistente, eu falei, não. Ele falou, então, cara, quando a gente chega na marrom, tem que lutar contra 10 faixa preta. Ah, que legal, hein? Bom incentivo, né? Aí eu falei, cara, você quer que eu vou lá ainda? Não vou nada. Aí ele falou, não, vamos lá. Aí eu, sei lá, depois de uns 3 dias assim, resistindo muito assim, aí eu fui. E aí foi onde eu teve mesmo aquele contato com a arte marcial que eu gostei. Cristiano, o nome dele? Cristiano. Ô, Cristiano, obrigado por ter assistido. Você, Rafael, é referência dentro do Morgan Jiu-Jitsu aí. Nosso representante no ABC, em escola, né? Levou muitos alunos aí, leva ainda para os eventos. Nosso árbitro, né, do Morgan Jiu-Jitsu oficial aí, sempre tá nos cursos, se capacitando, se qualificando. Formou bastante gente também. Tá vendo? E Se não agradecer, tivesse, Se não fosse ele. Tem outros amigos que também fizeram o Morgante antes.
Mas eu não fazia essa conexão ainda, na minha cabeça eu não entendi o que que era uma coisa, mas o Cristiano foi que me levou a primeira vez na academia. Foi ele. Valeu, Cris. Equipe Litoral tá mandando os. Mandando você, pessoal lá. Tá, dia 30. Tamo aí, hein? Dia 30. Vai lá, vai lá. Vai lá. Você vai, CC? Vou. Dia 30 nós estamos aí. Dia 30, então dia 30, domingão. Final desse domingão agora, final de semana. Estaremos aí no campeonato Copa Litoral. Não esqueçam, tá bom, pessoal? Inscrições pelo Simpla ou através do seu sensei. E a gente se encontra lá. 5 minutos, sensei, ó. Sai de lá do ginásio. Já tá do lado ali da praia. Né? Deixa a esposa. Tem parente que mora lá. Tem parente? Ah, então tá mais fácil. Então já vai ficar acomodado no lugarzinho. Tá do ladinho lá pra gente estar participando. Sensei, aí você... Como foi seus exames de luta? Porque eu já contei o meu exame de luta e foi tenso nos meus exames. Quer saber do seu? Eu bati em você, não? Não. Dá bem. Não. Eu não lembro. Não. Mas um monte de gente me bateu, doeu pra caramba. É. Bom, vamos lá. O meu exame de luta pra marrom foi o último exame que a federação promoveu. Foi o último exame meu. Seu foi de marrom, foi o último? Foi o último. Você não passou do primeiro dan, segundo dan do exame de luta? Ah, então você pegou melzinho. Ah, não sei não. Sei, não sei não. E aí foi num domingo, né? E era pra ter acontecido no sábado o confinamento. Só que aí não sei que enrosco que deu. O Shidoshi cancelou o confinamento e fez o confinamento no domingo de manhã. Então eu cheguei lá por volta das 8 da manhã e fiz o confinamento das 8 até o meio-dia. Terminou o confinamento, 10 minutos de luta, sem descanso. Foi no sítio ou foi na matriz? Foi no sítio. Foi no sítio? Foi no sítio. Tem uma história bem legal desse dia. A gente tava tendo ali uma instrução no tatame e tal. Aí até falo pro Sensei Giba até hoje. Falo, você me amassou lá no meu exame, Sensei. Ele não lembra, mas eu lembro. Ai, quem bate esquece. Sensei Giba. Aí ele falou assim pra gente lá. Eu quero vocês na beira da represa. E o último que chegar... eu lembro dessa cena da represa. O último que chegar vai se ver comigo. Aí... Eu cacei o tênis rapidinho, tava de kimono branco. Desci disparada no meio do mato. Assim. Beleza, pulei um tronco. Tchuf, dentro da água. Kimono branco. Falei, meu Deus do céu, cara. Beleza. Não... Pra não piorar mais, vem o outro aluno correndo e me empurra. Ah, não. Eu dentro d'água com o kimono branquinho. Mas ele fez na maldade? Pra empurrar ele na maldade? Não. Ele veio no embalo? Veio no embalo. Aí eu lembro que era decidando assim. Eu pulei um tronco, não sabia que já era água. Nossa. Aí ele veio e me empurrou, lá vai eu. Aí ficou até a cintura assim, mais ou menos, dentro da água. Aí o Sensei Giba. O que você tá fazendo aí dentro? Aí eu falei, não, eu caí aqui sem querer. Agora, por causa de você, todo mundo chikodate. Foi eu chikodate dentro da água. Eita. Chikodate dentro da água. Aí beleza, aí saí da água e tal. Todo marrom daquela água suja lá. Aí vamos lá. Chikodate na beira da água lá, chikodate, cara. Pra quem não sabe, chikodate fica com a perna afastada, como se estivesse sentado num cavalo. E aí fica a parada aí pra travar a perna. Agachado. Como se fosse um agachamento, né? Mas é tipo um pouco. É uma cadeirinha. Ficamos ali no chikodate um tempão, depois voltamos pro meio do mato e soco. Não posso falar, né? Segredo, quem quiser sabe aí. E aí dentro do mato lá, o bicho pegando e tal. E aí, depois de muito tempo, muita ralação lá. Ele e o Sensei Suema ralou a gente pra caramba ali. Sensei Giba e Sensei Suema. E aí a gente subiu, né, pro dojo pra fazer as lutas lá. E aí foi... Todo com barrão. Só eu. Só você. Só eu. Oh, meu Deus. O Shidoshi olhou pra mim e falou, o que aconteceu aí? Eu falei, caí dentro da água, Shidoshi. Que não era Shidoshi, era Shihan ainda. Era Shihan, que a gente não Shihan era... ainda. E aí, enfim, aí secou lá com tudo marrom, com as pernas marrom. E pauleira, aí começou as lutas, né? Na minha cabeça, eu tinha treinado pra não cair, né? Mas não teve jeito. Chega um momento ali que a gente chega no nosso limite e não tem o que fazer. Você não falou pra ninguém que você não queria cair? Não falei pra ninguém. Porque quando chegava isso nos nossos ouvidos, a gente pensava, vamos ver se ele tá forte mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Então, aí eu... Aceitando, deu risada aqui dessa história aqui, ó.
Ah, E aí eu demorei um pouco mais ali para cair do que os meus colegas estavam fazendo comigo, mas teve um momento que não teve o que fazer. Conseguiram me dobrar lá. Dobrar. Sensei Ed. eita. Primeiro chute que ele deu, não teve como. Ali eu caí. Aí, dobradinha dele, saiu Sensei Ed, Sensei Jorge, que é o Shihan Jorge. Aham. Também não teve jeito. É, na época tudo descarniça. Sim. Chitucci foi com você? Não. Não? Não, ele foi. Foi? Na última luta ele passou, deu 3 socos e um chute e saiu. Você não Foi. Foi na última luta, no último minuto, O famoso 10. ele passou lá, deu 3 socos e um chute e saiu. Falei, caramba. E doía, né, meu? Espancado. Nossa, Filmado. doía muito, muito. Já tava dolorido de tudo, né? E aí, enfim, mas foi legal. E sua família assistiu o seu exame em 10 minutos? Assistiu, elogiou o senhor pra caramba. Mano, juro. Sua Até esposa a ou sua mãe? terceira, minha mãe. A sua mãe? Minha mãe. Mas eu fui também nos 10 minutos com você? Não, é que eles viram o senhor Ah, com os lutando com a outros. sua aluna lá, uma aluna, não sei quem é. Ah, tá. Aí ela, vai matar a criança, não sei o quê. Grosso. Não, falou bem. Ah, sei, imagino. A minha sogra, quando foi lutar com a CC Bárbara, né? Ela foi fazer o exame dela, ela quis me matar também, falou que Ixi. era uma criança que eu tava fazendo aquilo. Superação, gente. E nesse dia do meu exame, minha filha tinha, acho que 7 dias de nascido. Eita. 7 dias de nascido ela tinha. Minha mãe é desesperada lá, vendo você. Aí eu peguei ela no colo assim, né? Aí, tipo, tira uma foto, aí peguei ela no colo. Aí tirou a foto e falei, pega que ela vai cair. Pega que ela vai cair. Tô dolorido. E aí, bom, aí tinha um quartinho lá, né, no sítio. Era o quarto da. Qual da bagunça lá? Um quartinho. Tinha churrasqueira, Tinha churrasqueira. É, o quarto. de frente Ah, um quartinho. tá. Então, aí a gente foi pra lá, né? Aí de lá eu já não lembro mais de nada. Diz a minha esposa que eu desmaiei ali, eu só acordei na minha casa. Ô, louco. Sério. Acordei em casa. Não sei quem levou meu carro, não sei como que estacionou lá em casa. Não sei. Sei que eu tava no quartinho e depois só acordei na minha casa. Será que não foi o cachorro do Lima que te deu uma lambida na boca lá? Que tinha um cachorro De 3 patas? É, de 3 patas lá. Você caiu e ficou lambendo lá, você se acordar, não? Não acordou, é. Não sei. Sei que. E aí você fez esse último, então você não passou pelos exames De Dan eu não fiz, né? das 20 lutas, quer dizer, Não fiz. Mas vamos ver, né? Aí agora, vai ter teste de pro prestígio, terceiro Dan, a gente põe em prática de novo. É isso aí. Agora tô- é a mesma pegada. Tô recuperando as lesões aí, vamos ver. Acho que Do vai dar. ombro, né? O ombro tá tudo ruim também. Então, o ombro estragou lá no Alvarenga Fight, lá no X-Fight. Foi no Harai. Foi o Dal Harai, aí eu fiz a ressonância agora e acusou que ruptura de 3 centímetros no ligamento, o bíceps braquial. Também, mas a idade, mais que já. Não, sou novo, tenho 29 anos. Ah, tá bom. Eu tô mais judiado. E as academias que você passou? Qual foram os lugares que você passou de academia? Ó, eu já treinei, a primeira academia foi a Schumacher, lá em Diadema, né? Depois da Schumacher eu já fui pra Tigers, aí lá eu treinei um tempo com a Sensei Amanda, lembra a Sensei Amanda? Lembro, essa semana. Treinei um tempo com ela lá, depois ela saiu, aí entrou o Sensei Ricardo, e aí eu fiquei lá com ele. Aí lá eu treinava na Tigers, de terça, quinta e sexta, aí tinha uma academia ali no centro de Diadema, que descia uma escada assim, Power Use. Olha o Rose, lembro. Aí os outros dias... Shihan Egger deu aula. Então, aí nos outros dias eu treinava lá. Eu treinava de segunda a sábado. Sem tempo para descanso. Domingo, quando tinha competição, ia pra competição. Tá vendo? Tá envolvido. Direto. E atualmente você tá dando aula na Tigers. Na Tigers. Hoje eu sou professor da Tigers. Eu falo pra galera lá que tô 20 anos lá, entre aluno e professor. Ô, louco. 20 anos. E mais escolas. Escolas, hoje eu tô com 2 escolas, mas teve uma fase que foram 8 escolas. Mais 2 academias à noite. Aí, pessoal, tá vendo? Você acha que trabalha demais? Era correria. Era bem exaustivo, não era nem cansativo, era exaustivo, né? Principalmente porque tinha que se locomover para várias regiões de São Paulo, né? Durante a semana. Eu moro no ABC, aí eu dava aula ali no bairro da
saúde, né? Aí depois eu tinha que sair dali e ir para Interlagos, que é outro lado, né? Aí do outro dia eu tinha que sair da onde eu moro e ir para saúde, e depois voltar para o ABC, ali em São Bernardo. Ficava rodando, E a Jardim outra lá que você tinha que Miriam. pegar trem? Ah, ali foi no começo, Tian. Ali No começo, ó, Rafael, pra ser uma escola, você quer pegar? foi o senhor que falou ainda. Quem quer, vai. O senhor falou assim para mim, lembro até hoje. Falou assim, ó, você quer ser professor? Quero de escola? Quero. Então é o seguinte, tem uma escola lá em Franco da Morato. Rocha, Não, Francisco Morato. Francisco Morato, É. e não tem outro professor, tem que ser você. Falei, tá bom, eu vou. Acordava cedo, ia de trem, porque para sair do ABC, até chegar no trem, era ainda 3 ônibus. Então era 3 busão para chegar no trem, e mais o trem até Francisco Morato. E aí era mais ou menos 1 hora e meia. Isso. E olha só como que é, como são as coisas, né? Aí você saiu, entraram outros professores lá Sim, também. E quem tá dando aula atualmente lá em Francisco Morato? meu aluno, CC Rian. Legal pra caramba. Que tá com várias escolas também. Várias escolas. Acho que chega quase umas 8. Quase umas 8. Quase umas 8. Mais academia. Que, inclusive, mandar um abraço para ele que tá lá na academia, o pessoal da Ritmo Brasil. Os pais estão conectados lá e tá passando treino pro Legal. pessoal. Legal. Enquanto a gente Rian tá é aqui. um menino fora da curva, né? Além de ter um coração muito bom, ele é super dedicado, né? Ele consegue ouvir bastante também. Me ouviu, porque eu falava pra ele, falava assim, Rian, você quer ser professor? Quero. Então você vai fazer isso, isso e isso. Você vai colar nas costas do Shihan e vai fazer o que ele falar. Beleza? Beleza. Tem dinheiro? Não tem. Então toma aqui. Vai lá. Faz o que você tem que fazer. E já era, né? Pra poder ajudar ele nesse sonho dele. Coisa que eu não tive, né? Meu professor nunca chegou em mim e falou assim, tô, Rafa, vai lá. Pra quem não sabe, você nunca foi meu professor. Ou você nunca foi meu aluno, desculpa. Sim, sim. Você nunca foi meu aluno. Eu lembro que teve uma situação quando eu tinha minha academia, Sim, na sim. CG 360, teve uma reunião lá de um monte de faixa preta que o Shidoshi chamou, e o Shidoshi tinha criado, não sei se era diretor, de regional, o que que era lá, coordenador, o que que era, que ele tinha criado alguma coisa, e aí algumas pessoas iam cuidar, dar o suporte para esse Dessa professor região, né? da região, para fazer o crescimento desse professor, Sim. né, para ele evoluir, que não estava tendo crescimento, desenvolvimento, capacitação. E aí o Shidoshi... Então, nesse período aí, eu conversava bastante com o Shidoshi para falar sobre isso, né? Falei, Shidoshi, preciso de uma pessoa para me auxiliar aqui, né? Em Diadema, eu estava bem no início de professor, e o meu professor, ele abriu uma academia junto com o Shidoshi, e ele não tinha como dar essa assistência pra gente. Inclusive, no início, quando eu comecei a dar aula mesmo, assim, viver disso, o meu professor mesmo não ajudava. Talvez nem sei se era ele não queria ou se ele não conseguia, mas ele não conseguia dar esse suporte para nós. E eu falava com o Shidoshi, falava, Shidoshi, ó, preciso de ajuda, eu não tenho nem planilha aqui para fazer a avaliação dos alunos, né? Com quem que eu posso arrumar isso? Como é que eu vou fazer o exame e deixar tudo organizado aqui, as planilhas, né? Então, meu professor ele não conseguia dar esse suporte, né? E aí, ó, não sei se foi através de mim, que ficava pegando no pé dele, pedindo a essa pessoa para dar suporte para mim lá, que aí ele inventou esses diretores da região, que foi aonde ele perguntou ali, né? Naquela reunião, tava eu, você, tinha muita gente ali, inclusive o meu professor estava lá também, falou, Rafa, você quer ficar com o Shihan Marcelo ou você quer continuar com o seu professor? Eu falei, não, por suporte, por toda a estrutura que ele me oferece, eu vou ficar com o Shihan Marcelo, né? Por quê? Porque tudo que eu pergunto pro Shihan, ele me ajuda. eu lembro. Mesmo que eu não fazia parte da sua equipe ali, não era seu aluno, ó, Shihan, ó, eu não sei fazer isso, o senhor me ajuda? O senhor ia lá e falava, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Ou, às vezes, muitas vezes, coisas que ninguém sabe, assim. Quando o senhor tinha academia lá, 360, o senhor falava, ô Rafa, vem aqui, preciso conversar com você. Aí eu ia lá,
na 360, no horário que o senhor combinava. Aí o senhor fazendo a manutenção ali de alguma máquina, alguma coisa, e falava, ó, pra você dar aula tem que ser... E ficava um tempão conversando comigo. E era só isso, e não fazia mais nada. Mas só aquela conversa já me ajudava muito. Né? Por quê? Porque eu não sabia. Não tinha um caminho, né? Eu não sabia, assim, o que eu tinha que fazer para melhorar a minha academia, melhorar minhas aulas, né? Ir atrás de mais escolas ou melhorar minhas aulas nas escolas, né? Então eu não sabia. E o senhor, muitas vezes, o senhor, preciso conversar com você, vem aqui. E aí conversava ali, tinha uma salinha lá secreta que o senhor lá em cima, lá o Perto escritório Jaca lá, sentava ali e só conversava. Ó, é assim, 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 você tem que fazer assim, 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 assim. Orientava, né? E eu nem fazia parte ainda da sua equipe ali, né? Então, esse suporte, quando o senhor, sem querer ganhar nada em cima, é só na intenção de ajudar mesmo, eu falei, não, então eu vou ficar com o Jean Marcelo. É muito melhor para mim, né? Porque ele dá esse suporte para mim, né? Coisa que meu professor não fazia, né? E, graças a Deus, hoje deu resultado, né? Hoje eu consegui formar alguns faixas pretas, tem vários faixas marrons, vai ter faixa marrom que vai se formar para preta, eu acredito que esse ano ainda, né? Coisa que antes eu não conseguia fazer, né? Então, graças ao suporte que o senhor me deu, É igual aquela brincadeira que tinha, né? Faça tudo que o seu mestre mandar, né? seu mestre mandou. E eu fico orgulhoso de você, porque você, além de seguir as orientações, que a ideia é isso, eu já estou fazendo isso de novo. Então, eu estou indo nas regiões. Sábado que passou agora, eu estava na Zona Leste, dando suporte, capacitação para os professores da Zona Leste. Amanhã eu estarei na Tigers, dando outro suporte lá, dando treinamento lá para os alunos também. 18h30, hein? 18h30 lá, o pessoal da Tigers, estarei lá firme e forte. E aí eu voltei com isso, né, para dar suporte, porque antigamente a gente se encontrava tudo na matriz e todo mundo com a sua rotina não consegue mais. Então eu tô marcando e tô indo nas regiões, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, onde que tiver que ir. Já fui lá no Ceceiton também, esteve aqui, foi no Ceceiton também, Franco da Rocha. E a gente vai fazendo isso, que a ideia é isso. Dar o suporte, dar ajuda, estar ali envolvido, ver o que precisa, dar uma orientação. Porque precisa fazer, não adianta a gente só cobrar também, a gente tem que ajudar e oferecer. E eu fico orgulhoso de você também, que você seguiu as coisas, porque você passou por várias escolas, tem escolas aí que conseguiu bolsa, né, para os seus filhos. Meus filhos estudaram. Aí trocou de escola, tá no outro colégio aí também, que eu também dei aula, você Diego deu aula. Tá, o Morgan Jiu-Jitsu está lá há 25 anos, se não me engano. 25 anos nessa escola, onde eu comecei. Eu fico feliz por estar mantendo lá. Um abraço, até Colégio Ágape, mandar um abraço para a Jô. E também consigo lá para os seus filhos, estar estudando lá, sua filha, lá, né? Os dois estudam lá. Aí você fez a faculdade de Educação Física. Sim. Você formou aí na Educação Física. Tá fazendo agora o quê? Fisioterapia. Olha que legal. É isso, o Cristiano sempre falou, não para de estudar. Sim. Eu sempre quis que todo mundo estudasse, fizesse alguma coisa. Então, essa questão da educação física tem uma história bem legal também. Eu tava dando aula no Guilherme Miller lá, na escola, aí veio a direção lá e perguntou assim, você é formado em educação física? Aí eu falei, não. Eu perguntei, mas por quê? Ela falou assim, não, porque nós vamos abrir um polo aqui de faculdade, precisa de um professor para dar as aulas aqui quando tiver aula na escola. E a gente pensou em você, porque o professor de educação física da escola não tem horário. Aí foi onde eu falei, pô, perdi uma chance ali, hein? De dar aula ali, por mais que seja uma faculdade EAD, que as pessoas lá, mas era uma faculdade. Então, ali que me deu esse despertar, assim, de falar, preciso ir atrás de me formar em educação física, né? Entre outras coisas também, mas o primeiro start foi esse. Mas o legal é que no colégio você ganha de duas formas. Você ganha como professor de educação física. Sim. E ganha como professor de Morgan Jiu-Jitsu. Sim. É o que o Cristiano sempre quis. E com você sendo formado em educação física, ou a pessoa que é da área da pedagogia, um pedagogo, pode colocar o Morgante dentro da grade curricular como disciplina. Sim. Nas duas escolas que eu dou aula, tá dentro da grade. Dentro da grade, então, por esse motivo. O professor de educação física é até bravo, né? Porque acaba tirando uma aula deles. Geralmente são 2 vezes educação física, tira uma e depois coloca o Morgante. No meu caso, sou eu que dou aula, então tá tranquilo. É tudo seu, né? Que legal.
Mandar um abraço pro pessoal que tá conectado aí. Pessoal, lembrando, tem o QR Code aí na tela. Esse QR Code aí, gente, é para ajudar aqui o programa, tá bom? Ajudar a BetLab. Então, para quem não sabe, a gente tem algumas despesas aqui. Nós temos o pessoal da produção. O menino tá aqui, né, trabalhando pra gente, editando, fazendo os cortes, jogando as câmeras, colocando aqui tudo no ar. Nós temos o cafezinho aqui, o Rafael teve um banquete para ele aí, comeu bem, Poxa, né? de bola, Então, hein? é tudo. Enfim, se você puder colaborar aí, pega o seu celularzinho, ó, aproxima, escaneia e faça a sua colaboração com o seu coração tocar. Qualquer valor tá ajudando. Ajuda aí também o programa pra gente manter firme forte. A gente vai trazer mais convidados, mais sensei. Isso aqui vai ficar registrado o resto da vida aí, a Sempre é. história do sensei aí, tá bom? Então, quem puder ajudar aí, já faz aí a leitura do QR Code, tá bom? Conto com o apoio de vocês aí, tá? Porque todo mundo sabe que é difícil aí a gente conseguir apoio, mas quem puder ajudar, eu agradeço, tá bom? Mais comentários aqui, o pessoal do Litoral, você tendo realmente... Depois eu vou ler, não. Leia você, se tá com o celular, você lê. Não, ela falou assim que meu marido é incrível e você, Zé Rafael, acabou a pessoa para te orientar. Parabéns. Acho que isso aqui eu tô meio ceguinho, tá ruim ela ficar brigando comigo, tá com os valeu aceitando. Rafa, e paralelo ao Morgan Jiu-Jitsu, você fica postando umas coisinhas lá de rap, Ixi. grande finale. Como que você começou com esse negócio do rap? Eu sei que você já gravou umas músicas, até algumas postagens que você faz, você usa a sua As própria minhas letra, músicas, né? as suas músicas lá que eu reposto no Instagram. Instagram, @ShihanMarcelo, @morgante.jiu-jitsu. Já vai seguindo a gente lá pra vocês ficarem antenados, tá bom? A BetLab Produção é o quê? @BetLab Studios. @BetLab Studios. Tá bom? Já dá só seguir lá, gente. Não dói nada, não. O vídeo aí você já curte, compartilha, tá bom? Tia, a música, ela é de berço, no meu caso, né? Meu pai, ele é DJ, meu tio é DJ, meus primos também é DJ. Eu cresci nesse meio, né? Da música ali. Inclusive os discos de vinil do meu pai e do meu tio, eu tenho todos eles guardados em casa lá, né? Como se fosse uma relíquia ali. Cuido muito bem deles. Gosto muito de colecionar disco de vinil, né? E o rap e o hip hop, ele vem desde criança mesmo. Porque a lembrança que eu tenho, minha de garoto, sei lá, com 7, 8 anos, é eu na casa do meu tio, né? E eles escutando música, ouvindo discos, e geralmente era discos de hip hop, de rap. Então eu cresci naquele meio, né? E aí, ficando mais velho ali, um pouco mais maduro ali, perto dos 13, 14 anos, eu conheci alguns amigos, andava de skate, conheci alguns amigos que ficavam fazendo umas rimas ali, naquele momento ali de skate e tal. Gostei. E aí, fui só me aprofundando cada vez mais, né? Aí, lá em Diadema não, tem até hoje a Casa do Hip Hop, né? Onde tinha vários eventos. É aquele que eu fui lá pra fechar o projeto do Morgan disso, não? Não, Aquela ali lá? é matéria-rima. Matéria rima. Matéria é muito bom lá também, mas veio depois. Entendi. Né? A Casa do Hip Hop é ali no Caema. Depois. Então, e aí ali tinha muitos eventos e eu sempre ia ali, dava um Pelé na minha mãe e falava, vou ali andar de skate, e ia pra lá, né? E conheci bastante gente lá e cada vez mais me aprofundando, né? Fazia parte de um projeto social também, com 13, 14 anos, chamado Espaço Cultural Beija-Flor, que fica lá no Eldorado. Lá tinha oficina de DJ, de MC, grafite, b-boy, outras áreas da música também, banda instrumental, de artes para fazer pintura em tela. Legal, né? Tinha capoeira, fiz capoeira lá também, tomei uma surra do mestre, eu não voltei mais não. Eu pulei fora. A única surra que você tomou e voltou foi o Morgan Jiu-Jitsu. Foi Morgante, Então, tá bem. já tinha 19 anos. Ah, Aí, esse projeto social, ele abriu uma grande porta para mim, assim, dentro do hip hop, que foi o quê? Além de me acolher para fazer as oficinas ali, conhecer pessoas, me levar para lugares, ele me proporcionou eu estudar audiovisual também. Então, com 14 anos, eu
fazia parte desse projeto social. E aí esse projeto social me colocou para fazer curso de audiovisual, que a intenção deles era o quê? Que eu cursasse o curso de 3 anos e depois desse aula lá para eles, que foi o que aconteceu. Ia dar uma profissão para você. Eu cursei, fiz esse curso de áudio e vídeo e depois eu fui dar aula lá para eles, né? Recebi para isso e tal. Então, e aí dentro desse curso de audiovisual, que era aqui na República, no centro, eu conheci outras pessoas, né? Que também era do hip hop. E aí só criando conexões e cada vez mais amor e gostando mais ali do hip hop, né? E depois eu tive outra oportunidade de fazer curso de produção musical no Criança Esperança lá no... Ô, louco. Criança Esperança lá no Jardim Ângela. Então, como que era a minha rotina? Eu fazia curso de produção de áudio e vídeo no centro, na República, e fazia produção musical no Criança Esperança, toda segunda-feira. E no áudio e vídeo eu ganhava uma bolsa que eu acho que era de R$130. Isso que eu tô falando é 2004, 2003. Então, R$130 naquela época era uma baita graninha. Sério. Só que esse 130 era o quê? A passagem que eles davam, mais uma alimentação. Se você gastasse aqueles dinheiros, já era. Então, o que eu fazia? Eu acordava às 4 da manhã, eu saía lá do Eldorado para ir lá no Guacuri, perto da Matriz, pegar um ônibus que me levava direto para o Jardim Ângela. Tinha um ônibus que saía dali que ia direto para o Jardim Ângela. Já economizava uma passagem. Certo. E aí, fazia o curso ali de manhã, saía do Jardim Ângela e ia lá pra República. Aí, nesse processo, eu tinha aquelas carnes malucas lá. Oh, essa é a melhor, pô. Os caras É muito bom. assim, ó, Então, eu conto essa história também quando eu vejo o Office Boy aí. Então, O aí, suco grátis. isso. Meu Deus do céu. Se não morreu com aquilo ali, não morre mais. Aí, a refeição que eu fazia era aquela. Tipo, moleque, com 13, 14 anos, pegava um pão daquele lá, um monte de suco, Muito pra bom. dentro. E aí ia pro curso fazer produção de áudio e vídeo, né? E depois eu ia pra escola. E então uma coisa foi conectando a outra ali e tal. E aí hoje eu sou MC, né? Faço rap, escrevo rap autoral. Faço minha criação das minhas batidas também. E produzo meus videoclipes também. Né? Então, e tenho um estúdio em casa. Então, Você tem uma outra rede que você utiliza para postar essas Tem. coisas? chama Gran Finale. É o Instagram? É ou o Instagram. outro? É só o Então Instagram. fala pro pessoal qual que é aí, do pessoal que tá curioso, quer saber, ó, porque mandaram aqui assim, ó. CC Diego mandou, vamos aqui pra você. Aí foto, magia, eventos e fotografia. Manda um abraço pra gente aí, CC Rafa. Uma vez, milico, sempre milico. É o pessoal lá do CrossFit. Lá. CrossFit, ele mandou aqui, ó. Rogério Oliveira, que venha dia 30, Franco da Rocha estará presente. Obrigado, pessoal do Franco da Rocha, vai estar presente no campeonato também, mandou aqui, ó. Bernardo, salve Sensei. Bernardo Berato, salve Sensei. Eita, olha aqui, ó, Bernardo Berato, toca um rap. E aí? Você vai fazer uma rima sem base, sem som? Quer fazer? Não, você não quer fazer. Ou não? Não. Vai fazer não? Sou tímido. Você é tímido aí, ó. Sou tímido. Vou ter que ir lá no... Fala aí qual que é o pessoal ver lá para o trabalho seu aí. O Instagram é Gran Finale, só isso. Gran Finale. Grande, como você soletra aí, pessoal, aí pra galera. É GRANFINALE. Tá, grande finale. Gran Finale. É em inglês, né? Tá. Gran Finale. J. Diego, grande finale, letras e batidas. Muito boa. Quem botou aqui? Tá sempre na minha playlist aqui, tocando no carro. Ah, valeu. Aí, Valeu. tá achando que é só... É o Diegão? O Diego? Você é Diego, Você quer ouvir só Gerival Lacerda, mas não é não. Tá curtindo. O bicho pega umas músicas antigas também, que só por Deus. E aí você fica fazendo isso aí, é o seu... Então, ali é muito amor envolvido, né? Eu sempre falo pra galera quando me pergunta, eu amo muito fazer música.
Mas hoje ele é mais meu um hobby mesmo, né? Tipo, tô sem fazer nada, vou ali, ligo os equipamentos, mexer com alguma coisa, né? Tem alguns projetos aí que com a galera mais profissional, mas vai demorar um pouco. Você já participou de campeonato de rima, né? Já. Já porque uma vez eu tava na casa da minha cunhada, acho que era período de festa junina, e numa igreja lá tava tendo festa junina, acho que é a igreja ali. E aí eu tava passando lá e eu vi, eu ouvi sua voz e falei, não, não é possível. Cheguei lá, É tava verdade. você, não é? Cheguei lá, você tava disputando lá, fazendo É umas verdade. rimas lá. Falei, olha, foi eu que descobri que você fazia o negócio do rap. Eu tava lá, do nada, um tucão assim. Tá pega. Quando eu olhei, o Xirra Marcelo. Aí você todo hip hop lá, fazendo umas rimas lá, bem legal. Então. CC Carlos aqui, então você conheceu. Conheceu o quê? Ela ficava lá também, não entendi aqui. Porque tem uns. Acho que é o Criança Esperança, né? Não sei, eu escrevi aqui. É que tem um símbolo em cima que eu não consigo visualizar. Hum. E os perrengues da vida aí, teve muita dificuldade, passou por muitos altos e baixos. Teve. Isso aí, Como que tá hoje, né? Porque a ideia do programa é isso, é Guerreiros, né? Contar a trajetória, porque todo mundo só vê o glamour, mas não vê o sufoco das Poxa, coisas. eu acho que todo início ele é complicado, né? Principalmente na nossa profissão. Quando eu resolvi trocar de porque eu trabalhei em duas empresas na minha vida toda, só duas. Uma era de fazer peça para carro, aquelas pecinhas que trava a porta, e a outra pintava a calota de carro. E era a coisa que eu mais detestava, era acordar e ir para lá. Cara, detestava mesmo. Falava assim, vai trabalhar hoje? Vou. Eu não queria, não. E hoje eu não quero faltar no que eu faço. Que bom. Eu nunca tive reclamação, não sei. Então, o primeiro perrengue de todos foi esse. De trabalhar em empresa fechada, assim, fazendo o que eu não gosto. É isso aí. Essa foi a maior dificuldade. Eu tinha uma dificuldade de trabalhar nisso aí. E dar aula de Morgan Jiu-Jitsu foi uma das coisas que me chamou muita atenção também no início, quando eu comecei a treinar. E quando eu saí da empresa, né, como é que aconteceu? Eu trabalhava nessa firma de pintar calota, minha filha ficou internada, e eu fiquei com ela. Eu trabalhei o dia, saí do trabalho, levei ela no hospital e fiquei a noite inteira com ela internada. Fui para casa descansar e ela ficou internada. E aí, quando eu voltei para a empresa, que eu já trabalhava lá há 4 anos, eu trabalhei lá o dia inteiro e eles falaram assim, ó, final do dia, sobe lá na RH que eles querem falar com você. Cara. Já passou por isso? Produção, a pessoa já passou por isso aí. Aí, Final do dia, tipo assim, você fez o que você tinha que fazer, agora passa aqui. E aí eu subi lá na RH, a mulher falou, ó, você tá sendo dispensado e tal. Eu falei, só porque eu faltei, cara, porque minha filha tá internada no hospital. E eu faltei porque eu fiquei no hospital com ela, foi por isso que vocês estão mandando embora? Aí ela falou, não sei, eu só tô repassando o que vem de cima. Eu falei, então, tudo bem. Aí eu pagava aluguel nessa época, minha filha era pequena, minha esposa não estava trabalhando para ficar com ela, né? Saí dessa empresa, essa empresa não pagou nem o salário do mês. E eu falei, e agora? A minha sorte é que eu dava aula, que a primeira academia que eu dei aula era junto com um colega, porque era para ele dar aula, ele que arrumou a academia, aí ele falou assim, vai comigo que você é mais graduado, você me ajuda, beleza. Aí ele sumiu e eu fiquei. Tinha uns alunos, né, na primeira academia. Minha sorte é que eu já dava aula nessa academia. Meu primeiro salário, R$ 75. Para pagar aluguel, comprar fralda, leite. Então, essa transição de sair da empresa e se tornar professor foi uma fase difícil ali. Além de ser difícil financeiramente falando, né? Tem a parte da dificuldade das pessoas que não acreditam na profissão. Que nem a minha mãe, para ela eu tinha que ser uma pessoa que trabalhava registrado.
Quando eu falei para ela, não, vou trabalhar por conta. Ela, não, você não pode, não sei o quê, Pagar vai dar INSS, errado, não sei o quê, vai dar errado. Não, você tem que trabalhar, porque na cabeça deles naquela época, o certo era esse daí, É, né? carteira assinada, seus direitos. Então, e na minha família não tem ninguém que trabalhou assim, igual eu trabalho. Então, eles não entendiam, para eles ia dar errado, né? Então, inclusive o senhor mesmo falou várias vezes para mim, você falou assim, a sua família só vai te apoiar quando der certo, quando eles vê o dinheiro. E é verdade, cara. Então, no começo, foi bem difícil. Questão financeira e esse processo das pessoas não te apoiarem como professor, foi bem difícil. É que você fica também do lado da família e o que a gente tá falando, né? Porque é o negócio do foco, você acreditar, ter foco, que você vai conseguir. Sim. Eu sempre falo, enquanto você não colocar o dinheiro dentro de casa, o órgão disso não presta. Então. E aí, mais uma vez, aí eu volto naquela pessoa que mais confiou em mim, que foi a minha esposa, que nessa época ela já era minha esposa. Ela falou assim, ó, é isso que você quer? Eu falei, eu não quero fazer outra coisa na minha vida, a não ser isso. Eu falei, então vai, eu vou arrumar um trabalho. Ela foi trabalhar de telemarketing, pô, passou um dobrado. Então vai, eu vou arrumar um trabalho, mas você tem que fazer dar certo. Eu falei, não, não vai dar errado. Na minha cabeça aqui não vai dar errado, só vai dar certo. Então não tinha o dar errado na minha cabeça. Então foi um momento difícil, assim, essa transição de sair da empresa. A questão financeira foi difícil pra caramba. Bebê pequeno e tal. É, E pagava aluguel, aí tive que sair do aluguel, aí tive que voltar pra casa da minha mãe. Pô, difícil pra caramba. E essa questão da galera também não incentivar, sabe? Aquilo que você quer fazer. Eu acho que o financeiro é difícil, mas se ouvir da sua família que não vai dar certo o que você quer fazer, é mais ainda. complicado. Mas hoje, Não, graças a Deus, hoje tá bom pra caramba. Não deu tenho o que certo. reclamar. Só Deu vive de certo. Morgan Jiu-Jitsu, Vivo de Morgan Jiu-Jitsu e dou aula de educação física, né? que, Então que agregou mais as também. duas rendas Concordo. complementou e melhorou muito aí. Mas eu dou mais aulas de Morgan Jiu-Jitsu que de educação física, Legal. né? Então deu certo, mas demorou, teve esse processo, né, de dar certo ali, mas deu certo. Porque para mim não tinha outra coisa, não tinha outra opção. Ah, que nem já chegou várias vezes. Você quer trabalhar numa empresa, você ganhar 4 mil reais? Não quero. Quero ser professor. Não, mas, pô, você vai ter cesta básica, convênio, não sei o quê. Cara, obrigado. Não quero. Quero ser professor. Porque as duas empresas que eu passei, só eu sei a dificuldade que era acordar e ir pra lá. Puxa vida, que dificuldade. Aí, olha, eu não quero mais passar por isso. E nada impede, porque você emite nota também como MEI, Sim, você tem seu convênio, você recolhe seu INSS, seus sim. impostos, tudo bonitinho. Não, e tem, hoje tem tudo isso daí, graças a Então. Deus, né? Mas esse processo não foi tão fácil nem tão rápido, né? Demorou um pouquinho e até as pessoas entenderem, as pessoas que estão ao seu redor entender que vai dar certo, também é complicado, demora um pouquinho também. Mas agora tá Agora habilitado, tá, tá bem. tá bem. Mano, Tá. eu trouxe aqui pra você contar essa história, Hoje eu não tenho o que reclamar. mas lutou muito, Muito, dentro e fora do tatame. muito. Essa é a ideia do programa aqui. Ó, o Carlos falou assim, então você conheceu a Cleide? Ela ficava lá também. Cleide, Não sei. Aí a M Silva, oi, sensei. É a Sofia, sucesso. Sensei, Sofia, lá do Cross. gosta? Estão mandando os comentários aí. Legal. Então é isso, pessoal. Rafa, bom ter você aqui. Mas antes, pessoal, compartilhe esse vídeo da história do CC Rafael, a trajetória do Morgan Jiu-Jitsu. Agradecer aos nossos apoiadores aí, né? Zen.com, Põe.com, Instituto Health, Alfa Remoções, Luizão aí, Léo Card Ambiental também. A Betulab que tá cedendo esse espaço para a gente divulgar o Morgan Jiu-Jitsu e outras Sim. pessoas que vão vir aqui também. E continua caindo no QR Code, tá? Mesmo depois que for assistir, faz aí o escaneamento, ajuda o programa, ajuda aí
a gente manter esse programa no ar, chamando outros senseis. Tem muita gente para chamar ainda, gente. Tem muitos senseis, tem Shihans, tem pessoas que não são do Morgan Jiu-Jitsu, que tá entrando em contato. A gente tem que alinhar todo mundo, a logística, dia, horário, segunda-feira. A gente sabe que esse horário também, o pessoal às vezes tá no trem, tá no metrô. Vai ficar aí depois do programa gravado, depois, contando essa história. E muitas coisas que o Sensei Rafael contou aqui, eu também não sabia. Então eu fiquei surpreso aqui com as histórias, né? Da parte também do rapper que vem lá de baixo, sim, né? Você sim. conta, primeiro, uma coisa que você tava fazendo para fazer. Não, então você vê um negócio de família, bem legal. E agradecer todo mundo aí, tá, pessoal? Tá conectado. Vamos dar esse apoio. Sensei Rafael, obrigado por ter vindo também. Hoje não teve aula na Tigers, mas amanhã... Não é na Tigers, não. Hoje é no Cross. Amanhã eu tô na Tigers. Então todo mundo vai estar lá no treino. E amanhã a gente tá lá, bem forte. Dia 30 de março, domingão, lá a primeira Copa Litoral. Depois nós vamos ter outros campeonatos também, que é o preparativo para o nosso campeonato mundial. Sim. Né, que vai ser lá em Florianópolis, Xian Rodrigo, já tá Tem uma galera querendo ir da Tigers lá pro mundial. Tem uma galera querendo ir. Vai ser legal, pessoal. Lá também, praia, lugar bem legal. Sim. O Xian Rodrigo tá vendo os lugares para ficar próximo, para todo mundo já sair, não ter que ficar pagando Uber esse negócio. Ele tá vendo lá o hotelzinho, depois a gente vai divulgar tudo. Vai ser na emenda de feriado de 20 de novembro. Sim. Ele divulgou umas coisas lá no grupo dos professores lá, que já foi bem legal. É legal, já conseguiu ginásio, tá conseguindo um monte de coisa lá. Sim, até um restaurante bacana lá na beira da praia. Então. Mais barato. Tá pra fazer todo mundo aí. E já vai treinando seu inglês aí pra pegar o pessoal que vai vir de fora, né, que vai ser um campeonato mundial. Né? Vou conversar um pouquinho lá. É isso. Senão só picture. A foto já era. Tá bom, pessoal? Sensei Rafael. Poxa. Obrigado por ter vindo. Grande abraço. Pode mandar um abraço aí pra todo mundo, pra família, pra filho, quem que você quiser aí. Eu quero... A sua aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, né? Quero agradecer de coração a minha esposa, que foi a pessoa que mais me apoiou, né? Fabiana. Ela que mais esteve do meu lado nessa trajetória toda, tá comigo até hoje, me aguenta, me suporta, né? As minhas maluquices, o meu TDAH. TDAH eu sei, muito sério. É sério. E meus filhos, que estão 100% do tempo comigo, né? Eles treinam comigo, estudam comigo. Pô, a gente tá sempre junto. Giovanni e Bernardo, né? Xian Marcelo, meu mestre aí, que me colocou no jogo de verdade, né? Me orientou até aqui, me orienta até hoje, né? E todos os meus alunos aí, pessoal da Tigers, pessoal do Cross, pessoal das escolas, né? Que tá assistindo. Toda essa galera aí. Não vou falar o nome de um por um, porque é muita gente. Muita gente. Esqueci de ficar magoado. Isso. Mas agradecer a todos vocês aí por estar comigo, né? E me ajudar nesse processo aí também. De além de ensinar, aprender com vocês. Né? Isso é legal pra caramba. Só aí, pessoal. Se você tá falando nem de história, Sensei Rafael. Carlos mandou parabéns aqui. Obrigado, Carlos. Everton Mendonça, Tom, foi demais aqui, ó. Top demais. Sensei Tom, ele Sofia é um Marques. Megaton. O quê? Megaton. Megaton. Olha, boa. Chute na coxa dele é... Sofia Marques, um ótimo professor. Cuida bem de nossas crianças. Comentou aqui. Pessoal, obrigado. Lembrando que apresentar o professor aqui, né? Quem é do Morgan Jiu-Jitsu, para vocês conhecerem a trajetória, que às vezes só conhece no dia a dia assim de correndo, dá para conversar, contar um pouco da sua vida, né? Então acho que a pessoa tem que conhecer um pouquinho assim, em cada trajetória, onde chegou, onde a pessoa, a posição que ela se encontra, o que ela passou, deixou de passar, e que continua focada e buscando aí o melhor e passar, né? Como o Nishidoshi nos ensinou. O Nishidoshi falou assim: por que eu vou guardar todo o conhecimento para mim? Eu vou compartilhar com vocês, vocês vão compartilhar com outros, mas o certo. E aí vai ter um mundo melhor. Sim. Beleza? É isso aí. Pessoal, obrigado. Até mais. Até.